Então, me chamo Renata, eu sou psicóloga, me formei na PUC, né, em Porto Alegre, e depois eu fiz 2 especializações. Primeiro eu fiz no CEAPIA, que é um centro de psicoterapia de orientação psicanalítica de crianças e adolescentes. E então, para ser, né, psicoterapeuta da infância e da adolescência. E depois eu fiz um pós em avaliação psicológica no IPOG-RS, então, que estuda toda a avaliação psicológica, né? Além dos testes, tudo que envolve a avaliação. Então, respondendo a primeira pergunta, o meu público aqui no Uruguai, já estou aqui no Uruguai há 2 anos, o meu público são crianças e adolescentes, na sua maioria crianças, na verdade, né? De idades, assim, variadas, entre mais ou menos 6 anos até... Normalmente até uns 12 anos, mas aí eu tenho adolescentes, né, de 13, às vezes vem algum de 17, né, mas sempre menor de idade. Eu escolhi a avaliação psicológica porque, bom, então ali no CEAPIA, né, na clínica onde eu me formei, tem um setor de avaliação psicológica, de psicodiagnóstico, e eu me interessei na época pela área, porque eu via que chegava alguns pacientes com muita dúvida de hipótese diagnóstica e achei que os testes e as entrevistas, né, e o formato da avaliação poderia ajudar nesse sentido, né, para começar um tratamento ou para tirar alguma dúvida diagnóstica durante um tratamento. Então eu achei que era válido, né? E na época eu achei que era um grupo legal, que já tinha se formado ali na instituição e que tinha muito trabalho já de muitos anos, né? Muito trabalho já feito. E me interessei e entrei no setor. E depois, quando eu vim para o Uruguai, eu segui aqui, né, numa clínica onde eu faço psicodiagnóstico, trabalho com avaliação. Então, a minha área de atuação é a clínica, né, onde eu sempre atuei. Na verdade, eu também já atuei em escola infantil, não com avaliação, né, na escola mesmo, mas eu uso aqui no Uruguai, na clínica, no meu consultório e numa clínica onde eu trabalho, que é uma clínica interdisciplinar, que tem outras técnicas que trabalham junto, fonoaudióloga, psicopedagoga e também psicomotricista, que aqui no Uruguai é uma área muito estudada e muito utilizada com as crianças, né? E complementa bastante o trabalho do psicólogo. Então, eu trabalho nessa clínica, é um trabalho em conjunto, né? A gente faz reuniões, se reúne para discutir os casos, fazer as devoluções em conjunto, muitas vezes, fazer laudos em conjunto para as escolas ou para outros profissionais que pedem a avaliação, né? Então, psiquiatra, pediatra, neuropediatra. Então, é um trabalho bem interessante, assim, que vê a criança no seu todo, né? A criança integrada em todas as suas áreas. As demandas atendidas, então, vão desde crianças que chegam com algum diagnóstico já feito, por exemplo, por uma psiquiatra que a escola quer confirmar, né, algum diagnóstico de autismo. Vem muita criança assim, muito sobrecarregada, com pais muito exigentes, né, com uma exigência extrema com relação à escola e ao rendimento escolar. Depressão na infância, situações de luto ou de perdas importantes, mudanças muito significativas, né? Uma criança, por exemplo, que mudou de escola, mudou de casa, se afastou de algum familiar muito importante na sua vida, né? E precisa fazer todo um processamento de todas essas mudanças, né? Em geral é isso. E os adolescentes, eu acho que bem a crise da adolescência, assim, né, de estar vivendo essa etapa que é muito
de muita turbulência, né? Muitas novidades no corpo e também no social, né? Com o seu grupo de amigos, a escola também com as suas exigências, os pais, né? Com às vezes dificuldade de se separar, né? De deixar o filho crescer. Então, os adolescentes muitas vezes vêm com essa demanda. Bom, a avaliação mais usada é uma avaliação que eu formei, assim, que no primeiro encontro eu faço uma entrevista com os pais, se é preciso eu faço uma segunda entrevista, se faltam muitas informações que são importantes. Depois eu vejo a criança, normalmente eu começo com os gráficos, né, com os desenhos, porque são instrumentos assim que geram menos ansiedade, né? Então, normalmente as crianças gostam de desenhar ou se não gostam, se sentem mais à vontade. Geralmente eu faço o VISC, né? Porque mesmo que não tenha alguma demanda para avaliar, né, a cognição, o VISC é um teste que eu acho super interessante porque ele também vai te mostrando assim como é que a criança responde, como é que a criança lida, né, com as demandas do teste, e eu acho super interessante. Depois, normalmente eu faço também, aqui eles usam muito o CAT animal, o CAT humano. Não usam o Rocher, né, para minha surpresa, porque em Porto Alegre, pelo menos, a gente usa bastante o Rocher, né, no Brasil. E usam também o teste de fábulas, né, que eu uso com as crianças menores. E também uso entrevista, né, quando é mais... Normalmente eu faço alguma entrevista, assim, né, poder conversar um pouco, fazer uma entrevista de jogo mais livre, né, livre no sentido de que a criança pode escolher o jogo, mas eu sempre tenho direcionado, assim, o que eu quero avaliar com esse momento de jogo, mais voltado, né, um jogo, assim, mais voltado para orientação psicanalítica. E também faço, às vezes, né, quando eu vejo que posso usar essa técnica, peço que a criança ou adolescente me faça uma autobiografia, né? Então, como se fosse se apresentar para alguém, o que ele escreveria sobre si mesmo. Acho bem interessante também. E no final faço uma entrevista de devolução com os pais, com os responsáveis. E esses responsáveis levam o laudo para onde eles acham que é importante, por exemplo, para a escola ou para algum técnico, né, para algum profissional. Eu não mando para os profissionais e nem para a escola, porque é uma questão assim de que os pais têm que autorizar e eles são os responsáveis pelaquela criança ou adolescente. Então é assim que eu trabalho. Eu acho que as entrevistas de devolução mais difíceis, mais cabeludas, vamos dizer assim, são as entrevistas onde tem algum diagnóstico sendo pensado, né? Algum diagnóstico mais delicado, autismo, né? Ou psicose na infância, ou, por exemplo, alguma criança que já vem intervenida há muitos anos, né? Com muitas intervenções já de muitos profissionais, de muitas áreas, né, as famílias que já vêm assim de anos com ajuda profissional. Então são as devoluções mais difíceis, né, mais delicadas, que às vezes se usa, né, duas devoluções, então para ir aos poucos conversando com esses pais, né, conversar esperar um pouco que eles processem essas informações e possam virem num segundo momento, e isso ser mais facilmente digerido, vamos dizer assim, né? Porque realmente, assim, até ontem eu estava dando uma devolução para uma mãe de uma menina que tinha um diagnóstico de autismo e esse diagnóstico foi mudando com o tempo. E justamente no final da sessão ela me disse: eu entendo tudo que tu me falou, mas é difícil como mãe escutar. Então acho que a gente tem que poder levar em conta isso na hora de de transmitir todas as informações e tudo que a gente soube, tudo que a gente pode explorar dessa criança nesse momento, né? Porque a avaliação é sempre um momento. Eu digo que é sempre uma foto, né? Daquele momento, porque daqui a pouco, em um ano, essa foto pode mudar, né?
Eu acho que a gente sempre tem que levar em conta que esses pais estão investindo e sempre tem relação com de como eles estão sendo como pais, né? Então tem que ter muito cuidado. E o atendimento com a pandemia, bom, tem toda essas condições da pandemia, né? Um atendimento diferente por vídeo. Tem crianças que topam, que querem, né? Que tem mais facilidade, outras crianças que se negam e não querem aparecer, né, no vídeo ou não aguentam todo o tempo de sessão. Acho que a gente tem que poder dar uma flexibilizada, né, nesse sentido. Mas eu confesso que psicodiagnóstico, avaliação psicológica, eu não fiz por vídeo, né, através do computador. Sim, podem ser feitos os desenhos, né, os gráficos, mas os testes, né, fazer um VISC por vídeo eu acho muito complicado. Eu acho que não, eu não provei, né, eu não experimentei, eu não sei de outros profissionais que tenham feito, do meu grupo ali que eu conheço, o grupo de Porto Alegre, daqui também não usaram. Mas estão sendo feitos estudos porque, bom, nesses próximos anos eu acho que a gente ainda vai precisar fazer esse tipo de atendimento, né, à distância e online. Bom, é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Um grande beijo e bom dia.